Então, assim, como eu falei no primeiro testemunho, né, eu comecei a andar com pessoas erradas, minha vida totalmente mudou. E me ajuntando com meninas erradas, mesmo minha mãe dizendo para mim não me ajuntar, mas eu já estava com a cabeça totalmente virada mesmo para a vida. E aí comecei a frequentar festas e mais festas, andar com roupas devassas. E essa menina que eu conheci, que ela era mais velha que eu, ela tinha para mais de 20 anos, quase 29 anos por aí. Ela, uma certa feita, ela me levou num certo local e lá ela foi fumar droga com os caras lá, e eu disse que eu não queria ir. Ela disse, não, é rapidinho que eu vou aqui, tu vai fazer companhia, só fazer companhia comigo, não precisa tu fumar não. E lá eu fui, nesse negócio ela começou a me oferecer droga para mim fumar, e lá eu experimentei. E confesso que eu não gostei, achei ruim, muito ruim, e graças a Deus por isso. E não passei muito tempo, né? Eu acho que eu passei mais ou menos um ano experimentando, né? Que era, nessa época era maconha só, maconha mesmo. Não tinha mistura, não tinha nada, era só maconha. E aí, mas depois eu não me senti bem, eu passei mal e logo eu larguei. Mas continuei andando com pessoas erradas, maus adjuntos. E aí foi quando eu comecei a beber, né? Passei a beber, chegava em casa fora de hora, entendeu? Meu pai já não era mais sadio, meu pai já estava doente, já não tinha mais aquela voz ativa de me proibir de eu fazer alguma coisa errada, então eu me senti com mais força de fazer o que eu queria. E minha mãe me aconselhava, mas eu não ouvia. Mas eu era um tipo de filha que eu chegava em casa, não chegava abusando, não chegava bagunçando, não chegava... Minha mãe falava para mim, eu ficava calada, porque eu sabia que eu estava errada, né? Eu não largava de fazer, mas também eu não maltratava minha mãe, eu nunca chamei palavrão para minha mãe, nunca fiz assim, eu chegava caladinha, de ponta de pé, ia me deitar, mas ela acordada, me observando, eu ia me deitar. Eu podia chegar do jeito que eu chegasse, bêbado do jeito que eu chegasse. Eu chegava e ia me deitar. Eu não ia mexer nas coisas nem para incomodar ela, porque eu não incomodava ela. Eu sabia que eu estava chegando fora de hora, então eu não tinha nada que ir em cozinha, fazer bagunça para incomodar minha mãe, ou seja, tirar o sono da minha mãe. Sempre eu fui assim, graças a Deus. Eu não fui filha que desrespeitei minha mãe. Também não fui pessoa que fui envolvida com droga, passei mais ou menos, acho que foi menos de um ano. Eu digo que foi um ano porque não lembro bem, mas foi menos de um ano que eu passei experimentando droga, não gostei e larguei logo, fiquei só na bebida. Mas eu conheci muitas pessoas erradas, tanto pessoa de bem como pessoas erradas. Eu andava mais, era só com pessoas erradas. Pessoas que eram traficante, ladrão, né, assassinos e essas coisas assim, né? E mulheres também, que era envolvida com gangue, que nessa época era gangue, né? E aí eu comecei a me envolver com várias gangues, com várias pessoas assim erradas. Então, na proporção que eu fui me envolvendo com essas pessoas, as coisas foram ficando mais complicadas para a minha vida, né? Eu às vezes brigava com algumas meninas de gangue porque elas arrumavam problema comigo e eu tinha que me defender. Às vezes tinha alguma delas que me colocava no meio de rodada, teve algumas que já puxaram faca para mim, para me furar, e eu tinha que me defender e eu passei a ficar violenta também, porque eu comecei a aprender e ter muita coragem nessa vida, e eu enfrentava mesmo mulher e com faca e brigava na mão mesmo, e quando não era na mão era na faca mesmo.
E confesso que não tenho vergonha de falar, né? E não falo isso aqui para me engrandecer de maneira nenhuma. Eu falo isso aqui para que você entenda que a gente se envolve em certas coisas que a gente não quer. E quando a gente já está lá dentro, que a gente quer sair, aí o negócio já não dá mais para sair. É difícil. Não tinha como eu sair assim. Aí elas puxavam faca, eu furava, eu cortava, eu não tinha esse negócio. Eu fazia mesmo. Não confesso que já cortei muitas mulheres. E chegou uma época da minha vida que eu passei a ser a mulher mais temida que tinha aqui no Anjo da Guarda. Eu e Pelada. Essa Pelada foi justamente a mulher que eu conheci e que ela me levou, né? Me aprofundou mais, me fez eu me aprofundar mais numa vida errada. E eu comecei a andar com ela e a gente andava junto e ela traficava droga. Mas ela, como tinha experiência nessa vida, e eu não tinha. Agora, uma coisa, eu tinha muita coragem. E aí, quando eu passei a brigar, a cortar a mulher, né? E aí eu comecei a ter inimigos, muitos inimigos, né? Pessoas, às vezes, que queriam me matar, me procurava para me matar. Eu fui vítima de muitas casinhas que fizeram para mim. Eu me lembro que a segunda vez que eu fui violentada, eu vinha de uma festa. E aí, esse homem, por nome Sargentão, me agarrou, né? Eu vindo de uma festa, eram mais ou menos umas 2, 3 horas da manhã. Ele me agarrou com um facão, pegou no meu cabelo e botou o facão assim no meu pescoço e saiu me levando para dentro do cemitério. Ali no São Raimundo, que tinha aqui, é o nome de um cemitério que tem aqui aliás, o nome de um bairro. E o cemitério, que por nome também de cemitério do São Raimundo. Ele me levou para dentro e eu chorando e pedindo para que ele não me matasse. E ele foi e deu com o facão assim no meu joelho, que cortou a minha calça, e disse que se eu não fizesse tudo o que ele quisesse, ele ia me matar. E eu lembro que eu estava esperando assim, uma oportunidade para mim poder me sair daquele homem, me sair dele. E como eu era uma mulher corajosa, eu só andava armada, né? E eu tava com uma faca e eu queria achar jeito de conseguir pegar a faca que estava aqui para me poder deferir um golpe nele e poder escapar. Mas infelizmente ele percebeu que eu estava querendo pegar, ou ele tirou a faca de mim. E saiu me levando, e foi uma luta minha com esse homem. Eu lutei muito com esse homem. Ele queria me levar para dentro de uma casa para abusar de mim, para me violentar. E sendo que eu lutei muito com ele, muito, muito. Eu rasguei a perna dele com um pedaço de pau, porque quando a gente estava andando assim, eu meti minha perna na dele, ele caiu. Foi quando eu saí correndo, ele saiu correndo atrás de mim com um facão. Eu entrei num quintal escuro e saí gritando. E lá ele ainda conseguiu me pegar de novo, e eu peguei um pedaço de pau e rasguei a perna dele de cima a baixo. E ele gritou e ele disse: eu vou te matar, eu vou te matar. E sendo que ele conseguiu ainda me pegar e me levou para dentro de uma casa. Lá ele me amarrou dentro dessa casa, né? Como teve 2 pessoas que me conheciam, que viram ele me levando e tentaram interferir para que ele não me levasse na madrugada que a gente estava passando. Mas ele disse que se essas pessoas interferissem, ele ia cortar eles com facão, né? Ele tentou enfrentar essas 2 pessoas, que eram justamente uns colegas meus. E os colegas meus não interferiram porque a mãe se meteu no meio e não deixou, para que eles não viessem a se matar um ao outro. E aí, mesmo assim, ele acabou me levando para onde ele queria. E ele não me matou e não fez mais coisas comigo, porque ele sabia que os rapazes tinham ido avisar alguém e que a polícia poderia já estar atrás dele. Eu imaginei assim, porque ele não fez. Ele me botou dentro de um quarto escuro e lá eu passei a noite, sem comer, sem beber.
Quando deu pela manhã, assim, pela volta de umas 12 horas do dia, ele apareceu, abriu, tentou querer ficar comigo e eu empurrava, metia o pé nele e eu digo, tu vai me matar, mas tu não vai me usar. Aqui tu não vai fazer nada comigo. Aí eu comecei a lutar com ele, mesmo amarrada com minhas mãos, mas os meus pés não estavam amarrados. E ele vinha para querer vir em cima de mim, eu metia o pé nele, ele disse, eu vou te matar. Eu digo, pode matar, mas tu não vai me usar. Daí então ele não me matou, eu achei estranho que depois ele disse, eu vou te soltar, ele me soltou. E eu achei estranho, porque a intenção dele era me usar e me matar. Mas ele me soltou. Aí ele me soltou e eu fui para casa, mas depois eu fui entender, porque a polícia já estava atrás dele e na hora que ele saiu, ele foi verificar para saber como é que estava a situação, né? E ele percebeu que tinha alguém atrás dele, a polícia atrás dele, minha família, meus irmãos. E aí foi por isso que ele me soltou. Bom, e outra vez eu fui violentada de novo, uma certa vez que eu vim da festa, fui violentada de novo, um cara botou a faca em mim, me levou para um terreno baldio, um quintal escuro num terreno baldio, abusou de mim, me colocou assim em cima do chão e abusou de mim. Né? Esse conseguiu, esse outro não conseguiu, mas esse outro conseguiu. Bom, eu fui abusada 3 vezes, fui violentada 3 vezes. E minha revolta só crescia. Eu comecei a ficar uma mulher muito revoltada, porque esse que me violentou, por último, ele conseguiu, porque ele também conseguiu tomar minha faca, porque ele já, quando eu deparei, ele já estava com a faca aqui, agarrada no meu cabelo, não teve como, eu tentei puxar aqui, ele disse, solta a faca, se tu não soltar a faca eu te mato. E eu não vi a hora que ele chegou por trás de mim, né? Isso foi eu vindo de festa pela madrugada. Aconteceu isso. Bom, e daí por diante eu comecei a me envolver com pessoas erradas. Eu vi muitas coisas acontecer. Fizeram casinha várias vezes para me matar. E as minhas próprias colegas, que se dizia minhas colegas, é que me levavam para a casinha. Uma vez me levaram para dentro do mato. E dizendo que elas iam fumar um baseado e eu fui, né, fazer companhia para ela e o nome dessa uma é Darlene. Essa tal de Darlene, ela me levou, né. Nesse tempo havia uns caras aí por nome Reginaldo, Casa Grande, Peixe, que eram assassinos. Eles matavam a pessoa, às vezes matavam a pessoa brincando, eles eram assassinos. Muito procurado pela polícia. E eu não sabia que eles queriam me matar, né? Porque inventaram uma história aí de mim para eles e eles, né, queriam me matar e eu nem sabia. Sendo que ela pegou e me convidou para ir neste local e eu fui. Chegando lá, eu achei estranho que era num jussaral escuro, né? Mas lá era um caminho, era escuro, de pouco acesso. Quando eu penso que não, eu vejo aqueles caras sair de dentro do mato, quando eu me deparei com aqueles caras que eu sabia quem era, né, assassinos, eu já conhecia, era falados, né, era lá do bairro onde eu morava. E aí eu pensei em outra coisa, eu imaginei, eles vão me matar, eles vão me matar. E eu pensei que não era ia matar só eu, ia matar eu e ela, mas quando ele se aproximou com uma faca assim de açougue branca, grande, se aproximou e disse para ela, pode ir, Darlene. Pode ir. E quando ela levantou assim, que ela olhou para mim, eu olhei para ela e disse, Darlene, me espera. Ele disse, você fica. Pegou assim no meu braço. Os outros 2 que estavam com ele ficaram logo assim, bem na frente assim. Que era ele mais 2, 3 com ele. E aí ela saiu, nem olhou mais para mim. Aí ele disse, valeu, Darlene. Aí eu entendi que ela tinha ido só me levar para que eles me matassem. Mas graças a Deus, eles não me mataram, porque ali Deus me deu habilidade, né? Ele ainda fez eu fumar um monte de cigarro, de maconha, para me ficar, né, mais assim dopada, para ele poder me matar. Mas quando ele levantou com a faca, os outros 2 estavam vigiando o caminho para que eu não pudesse passar. Levantou com a faca e ele disse assim, pois é, agora a gente vai conversar. Quando ele falou assim, ele levantou, eu ainda sentada, eu meti assim, eu entrei por debaixo da perna dele, e derrubei ele.
Quando eu derrubei ele, eu saí correndo por trás dele assim, corri, passei numa ponte que tinha. E nessa pontezinha, chegou, deu um pisão nessa ponte, que a ponte quebrou. Tinha uma gruta assim, ele tentou pular e ele caiu dentro da gruta. E eu corri, ele saiu correndo atrás de mim. Até no meio do caminho, até lá perto de casa ele correu atrás de mim, porque ele estava com sede de me matar. Os outros dois tentaram me atalhar, mas não conseguiram me atalhar para me agarrar. E aí eu cheguei em casa, graças a Deus ele não me matou. Então, essas pessoas eu vi todas elas sendo dissipadas, todas elas foram mortas com o passar dos anos, porque essa vida, né, não tem outro caminho, só é a morte, porque na verdade quem vai preso ainda é solto, mas o resultado é a morte. Então, passei por muitas situações como essa, né? Lembro que uma vez eu me envolvi, essa mesma mulher que ela andava comigo por nome Pelada, ela me convidou para uma viagem em Itapecuru e ela disse que ia com 2 colegas dela e eu fui com ela. Ela me convidou. E nós fomos, ela disse que ia ganhar dinheiro para lá. E eu não sabia de que forma eles iam ganhar dinheiro. Chegando lá, a gente foi, tomou conta de um bar lá. Eles compraram um bar para a gente tomar conta. Que lá em Itapecuru é muito bar. E aí, resumindo lá, teve um problema lá que a mina do outro bar, ela arrumou um problema comigo. E eu cheguei a deferir o rosto dela com uma gilete, cortei o rosto dela. E após isso acontecer, o homem lá, né, correu atrás de mim, me caindo de bala, me deu muito tiro, e eu correndo na rua, correndo. Mas graças a Deus nenhum tiro me pegou. Nessa hora eu me lembrava de Deus, né? Na hora de estar em perigo eu me lembrava de Deus. Mas quando eu estava nas situações erradas eu me esquecia, né? Quando eu estava em festa, bebendo, tudo de boa, eu me esquecia de Deus. Eu só me lembrava quando eu estava em perigo, né? Esse é o mal de muitas pessoas, só se lembra de Deus quando está numa situação difícil. Quando está tudo bom, eles não se lembram de Deus. E era a minha situação. Aí eu comecei a clamar a Deus, e como Deus é misericordioso, nenhuma bala me pegou. E eu saí pulando cerca, e fui parar dentro de um quintal escuro e parar dentro de um galinheiro, porque ele, né, atrás de mim para me matar. E eu me escondi dentro de um galinheiro. Eu lembro que eu dormi não, passei a noite, que a gente não dorme, na verdade. Eu passei a noite em pé dentro desse galinheiro, caladinha, quietinha, com medo dele me encontrar. Porque para mim ele estava andando nos quintal para ver se me achava, porque aquele homem queria me matar muito mesmo. E aí fiquei lá paradinha. Quando deu de manhã eu saí, vi que estava clareando o dia. E aí deixei tamanco, o pessoal tudo comentando: ah, você viu tanto de tiro, acharam meu tamanco. E aí foram que depararam comigo e disseram: menina, e agora? Tu é da onde? Eu digo: eu sou de São Luís, lá da cidade, São Luís aqui. E o que tu tá fazendo pra cá? E eu contei minha história. E aí queria só arrumar dinheiro para me vir embora. Até que eu consegui vir embora. Então passei por muitas situações difíceis que eu não desejo para você. Que não entre nessa vida. Não vai por este rumo, não vá por este caminho, né? Que eu entrei. Vi muitas pessoas morrendo, vi muitas pessoas se acabando, né? E aí depois, de um certo tempo, eu conheci um rapaz, né? E nada de eu sair dessa vida, eu continuava nessa vida, mesmo com tudo isso. Uma força maligna, terrível, né? Não tinha como mesmo eu sair. Eu conheci um rapaz, e esse rapaz, por nome Beço. E ele, quando eu conheci ele, ele ainda era muito meninota, assim, muito jovem, tinha seus 12, 10 anos por aí. 10 para 12 anos, acho que mais ou menos, não lembro bem. Sendo que ele foi
Como prestou seus 15, 16 anos, ele ficou mesmo muito perigoso. Esse rapaz ficou muito falado aqui no Anjo da Guarda e muito procurado pela polícia. E eu vou terminar de contar essa parte desse vídeo no próximo vídeo que eu vou fazer agora, que senão vai ficar muito comprido, né? Vou contar essa história desse rapaz, desse Beço, né? Como foi que aconteceu, né, na minha vida, quando eu conheci ele. E aí vocês vão entender. Então assista o próximo vídeo, que é o próximo testemunho, tá? E lá vai estar explicando o restante do testemunho, né, para vocês. Então, até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. E é isso aí. Se inscrevam lá no canal. Não deixe de compartilhar este vídeo com outras pessoas, tá bom? Para que outras pessoas também venham ser alcançadas, edificadas e também não ir por este caminho que eu entrei. Porque é um caminho sem volta.